Senhores, boa noite. Danilo Moreno, obrigada por trazer sua arte para brilhantar a nossa festa. Muito obrigada. A felicidade é como uma gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila, e cai como uma lágrima de amor. Poucas pessoas sabem o que é a qualidade de vida. Algumas pensam que se trata de status social. Outros pensam que é ter estabilidade financeira. Outros ainda acreditam que se trata apenas de uma saúde invejável. Porém, qualidade de vida é um conjunto de circunstâncias que implica em qualidade no viver. Tais circunstâncias envolvem trabalho digno de saúde, paz interior, harmonia no viver, segurança social, cidadania, vida sem estresse, participação no bem-estar coletivo e bem como a espiritualidade na consciência. Qualidade de vida é também saber relacionar-se com as pessoas sem nada lhes exigir e sem torná-las dependentes. Adenauer Novaes, trechos do livro Bom da Vida. Estamos na 22ª Semana Espírita do Centro Espírita Casa de Redenção Joana de Ângeles, cujo tema central é o ser espiritual e a alegria de viver. Já começamos a sentir um pouquinho de saudade. Convidamos nesse momento para estar conosco na condução dos trabalhos, Luciano Menezes, presidente da casa. Laisa Boaventura, diretora e reitora da Universidade Livre do Espírito. Jane Iglesias, trabalhadora da instituição. E o nosso querido Cal Mascarenhas, palestrante da noite. Pedimos a Luciano que nos conduza com a prece inicial. Amigo Jesus, companheiros espirituais, estamos disponíveis para o aprendizado, para o crescimento, para a introspecção, intencionados de descobrirmos e despertarmos em nós o espiritual. Te pedimos, Jesus, que nos abençoe, que nos reúna agora nessa energia de paz, amor e luz, e que nosso irmão Cal Mascarenhas faça o seu trabalho inspirado pelas necessidades espirituais que aqui envolver a todos nós. Que a tua paz nos envolva hoje, agora e sempre. Ao nosso ilustre Cal Mascarenhas, que abordará o tema Onde está a felicidade? Minhas amigas e meus amigos, muito boa noite a todas e a todos. Que prazer poder estar com vocês aqui, compartilhando um pouquinho reflexões, disparando dúvidas, muito mais do que dando respostas. Eu creio que nós vamos ganhar muito quando nos abrimos à dúvida, quando nos abrimos a questionamentos, a indagações, e não pura e simplesmente quando estamos só sedentos de respostas prontas, concretas, fechadas. Nós ganhamos muito quando deixamos sempre um espaçozinho na nossa mente para a dúvida, para o questionamento. Aliás, quando se trata da palavra felicidade, é muito provável que cada um de nós que aqui está tenha a sua própria interpretação, a sua própria ideia. E muitos de nós ainda também temos as nossas dúvidas sobre o que é felicidade. Até mesmo se somos ou não somos felizes. Essa é uma grande indagação. E mais que isso,
quando eu fui convidado a falar sobre onde está a felicidade, vem logo, e achei a forma de intitular a palestra sendo uma pergunta, algo fabuloso. Né? Onde está a felicidade? Traz para nós reflexões importantíssimas sobre se felicidade é algo que pode estar num lugar. Algo para onde nós estamos indo e de repente encontramos essa tal felicidade. Ou é algo que talvez não esteja no final de uma caminhada. Muito pelo contrário. Talvez esteja dentro daquele que caminha. Ou em cada passo da estrada. Felicidade provavelmente não poderia ser vista como o fim da jornada, mas como a própria estrada. E sobre essas coisas todas e sobre a nossa própria realidade de sermos pessoas interessadas pela espiritualidade, pessoas que foram atraídas pelo pensamento de Kardec, pelo pensamento dos espíritos a respeito de tantas coisas importantes sobre viver, sobre estar no mundo, sobre buscar crescimento, há uma pergunta, 920 do Livro dos Espíritos, onde existe uma indagação relacionada a se é mesmo possível o ser humano encontrar uma felicidade plena numa vida terrena. E a resposta é categórica: não. Uma felicidade plena, não. Porque esta existência é uma existência que implica em provas e expiações. Em outras palavras, ela implica em dor, ela implica em sofrimento, seja ele moral, interior, ou físico, ou exterior, enfim. Existem desafios aqui na Terra, que podem fazer com que a ideia de felicidade plena seja uma ideia fantasiosa, uma ideia até infantil. E aí, a complementação da resposta para essa questão é muito interessante. Mas cabe ao homem fazer de tudo aquilo que esteja possível para vencer essas dificuldades e tornar-se o mais feliz que possa ser. O mais feliz que você possa ser no mundo. O mais feliz que você possa ser na vida. Enfim, é como se o pensamento espírita estivesse abraçado com outros pensamentos de filósofos e pensadores do mundo inteiro, que gostam de dizer nas mais diferentes épocas da humanidade que a grande busca humana é a busca da felicidade. Muito embora, talvez a questão principal é: felicidade é algo para ser buscado ou para ser vivido em tempo presente? Felicidade é algo para a gente estar pensando que está lá na frente e por isso eu vou atrás, eu corro atrás? Ou é porque simplesmente nunca pensamos sobre isso com mais cuidado e nos acostumamos a falar: estou buscando felicidade, a busca da felicidade. É até título de filme, um filme muito bom inclusive, A Busca da Felicidade. Enfim, vamos pensar um pouco nessas ideias todas, vamos questioná-las, vamos cutucar. Eu espero que depois de ouvirmos falar sobre esses assuntos todos, alguns de vocês que estavam certos de que eram felizes já saiam daqui com dúvida. Eu quero que outros que estavam achando que eram muito infelizes saiam daqui felizes. Que vocês troquem de posição, que você saia sem saber exatamente o que é, mas com vontade de pesquisar mais. Enfim, que eu consiga fazer vocês saírem daqui totalmente negociados, sabe? A cabeça negociada, complicada, porque eu gosto de complicar um pouco mais a cabeça das pessoas. Eu não sou um ser humano bom. Podem, quem me viu e acha assim, esse cara tem cara de gente boa. Não, é só fachada. Eu gosto de deixar as pessoas com a cabeça meio mexida. E aí, eu quero contar-lhes uma história. Sempre que eu vou para algum lugar para explorar a ideia da felicidade, eu gosto de contar essa história, e dentro dela nós vamos investigar determinados pontos que estão relacionados a essas indagações que eu propus para vocês. Essa história era de um homem que acreditava que a felicidade estava no onde? Estava num local, e que ele tinha que buscar. Ele estava na sua pequena cidade, e ele considerava que aquele lugar não estava lhe dando felicidade. Muitos de nós não vivemos isso? De pensar assim: olha, do jeito que eu estou vivendo,
com as pessoas que me cercam, no trabalho em que eu estou, na família em que eu não estou sendo feliz. Eu fazendo o que eu faço, eu não estou sendo feliz. Ou seja, aquele homem vivia uma determinada realidade de dizer para si mesmo: preciso encontrar algum lugar onde eu encontre felicidade. Conversando com o seu mestre, ele de repente ouve do mestre o seguinte: olha, eu não sei se você vai encontrar a felicidade lá, mas lá, onde eu vou lhe orientar para ir, você vai encontrar respostas importantes para essa sua busca. Você vai pegar essa estrada, disse o mestre, que vai dar no fim do mundo. O rapaz ficou pensativo. Fim do mundo? Sim, é um lugar que você vai encontrar. Chama-se o fim do mundo. Pegue a estrada e quando chegar lá neste lugar, você vai sentar-se numa pedra. E nessa pedra você deve orar, meditar, refletir e peça a Deus a resposta de como encontrar sua felicidade. É muito simples. O rapaz então pegou uma sacola, colocou água, comida, despediu-se das pessoas, mas ele disse assim: sabe do que mais? Quando eu souber o que eu posso fazer para ser feliz, eu vou voltar aqui para a minha cidade. Eu quero voltar para aqui para colocar em prática todos os ensinamentos que eu obtiver. Eu quero aprender essa história de ser feliz e ao voltar eu vou colocar em prática aqui a minha felicidade. E aí ele disse o seguinte para si mesmo: eu estou indo e depois eu estarei voltando. E eu quero fazer com que o lugar onde eu encontre a felicidade seja aqui, quando eu souber o que fazer para conquistá-la. Assim, despediu-se do seu mestre e das pessoas que com ele viviam e pegou a estrada. Logo no início do caminho, ele viu um ser esquisito. Tratava-se de um lobo, e esse lobo estava muito magro, muito abatido. E esse lobo uivava bastante. Há um detalhe, vou fazer um parênteses aqui. Quando eu conto algumas histórias, eu peço à plateia que me ajude com a sonoplastia. Algumas pessoas que já ouviram essa história sabem desse detalhe, tá? Então, ele encontrou logo no início da estrada uma criatura estranha. Tratava-se de um lobo, e o lobo, muito magro, uivava bastante. Coitadinho, uivava mais que isso. Pobre lobo. Ele foi passando assim meio ao largo, disfarçadamente, mas o lobo o enxergou. E nessas histórias os bichos falam. O lobo disse: moço, me ajude. Eu estou aqui, magrelo desse jeito e só uivando. Me ajude, por favor. E o homem olhou para o lobo e fez assim: eu vou te ajudar, seu lobo. Tenho muito mais o que fazer. Tenho que pegar essa estrada que vai dar no fim do mundo. Chegando lá, quero falar com Deus, descobrir dele o que é que eu posso fazer para encontrar a minha felicidade. Não posso perder tempo com você. O lobo então falou: moço, já que o senhor vai buscar felicidade, pergunte pela minha. Eu devo ter algum problema e deve haver uma solução. Pergunte por que eu uivo tanto. Pergunte qual é a solução do meu problema. E aí o homem disse assim: olha, seu lobo, se eu me lembrar, se eu tiver tempo, eu pergunto pelo seu caso, porque o que eu quero é a minha felicidade. Deixando o lobo lá, naquele local, logo no início da estrada, uivando. O uivo desta casa é bom, na moral, é um uivo legal. Ele seguiu adiante e mais lá na frente, ele encontrou um outro ser estranho. Tratava-se de uma árvore muito grande, só que a árvore estava perdendo as folhas. Estava perdendo as folhas. Por causa disso, a árvore chorava. Ela chorava bastante. E aí
O homem viu aquela árvore chorona, perdendo as folhas, foi passando meio ao largo, assim. Quando a árvore o encontrou, percebendo que ele estava ali, disse: moço, moço, me ajude. Eu fico perdendo minhas folhas, não sei qual é o problema que eu tenho, fico aqui chorando e sem resolver, me ajude. Ele disse: eu, dona árvore, tenho muito mais o que fazer, tenho que pegar essa estrada que vai dar no fim do mundo, conversar com Deus, saber dele o que é que eu faço para conseguir minha felicidade, para eu voltar para minha cidade, para colocar em prática, vou perder tempo com a senhora? E a árvore disse assim: já que o senhor vai procurar conversar com Deus para saber sobre a sua felicidade, pergunta pela minha, moço. Pergunte qual é o meu problema, qual é a solução. E isso é muito normal, que as pessoas achem assim: eu não sou feliz porque vivo uma dor. Eu não sou feliz porque tenho um problema. Eu não sou feliz porque tenho um sofrimento. Esquecem que há muitas pessoas que, apesar do sofrimento, da dor e das dificuldades, são felizes. Não abrem mão da sua felicidade. Eu gosto até de dizer que são as pessoas apesar de e as pessoas por causa de. Pessoas por causa de vão encontrar sempre uma razão externa para se dizerem felizes. Pessoas apesar de, por mais dificuldade que possam viver, experimentar na existência terrestre, elas vão dizer: apesar disso, eu sou feliz. Não significa que elas sejam sorridentes o tempo todo. Não significa que elas acordem todo dia cantando com os problemas que têm, as dores que vivem. Mas elas sentem felicidade apesar das dores que têm, apesar das dificuldades que vivenciam. Essas pessoas, as pessoas apesar de, nos dão lições de vida todos os dias. E eu acredito que vocês conhecem pessoas apesar de, não é? E conhecem também pessoas por causa de. Por causa do meu marido é que eu sou tão infeliz. Por causa da minha esposa é porque sou tão infeliz. É por causa do meu trabalho, é por causa do meu chefe, é porque eu renasci no Brasil e tenho essa política que está orquestrando a nossa existência. Por causa das coisas que acontecem aqui no país é que eu sou infeliz. Ou seja, pessoas por causa de sempre vão encontrar no externo uma razão para a sua infelicidade. Enfim, o homem olhou para a árvore e disse: eu, dona árvore. E falou aquela coisa toda, e a árvore disse: já que o senhor vai conversar com Deus, vai perguntar pela sua felicidade, pergunta pela minha. O que é que eu tenho? Qual é o meu problema? E qual é a solução? E o homem disse: se eu me lembrar, se eu tiver tempo, pergunto pelo seu caso, o que eu quero é a minha felicidade. Deixando a árvore ali naquele lugar da estrada, perdendo suas folhas e chorando. Ela chorou muito, na verdade. Ele tocou o barco, seguiu em frente. Bem mais lá na frente, num determinado ponto da estrada, havia uma linda casa. Uma casa singela, bonitinha, bem pintadinha, paredes brancas, varanda, portas e janelas pintadas de azul, um belo jardim na frente, com flores perfumadas. Pássaros cantavam nas árvores do jardim. Numa das janelas da casa, debruçada, uma linda jovem com olhos faiscantes, o sorriso da Isis Valverde, o porte da Gisele Bündchen e a topografia curvilínea da Paola de Oliveira. Era essa a pegada da jovem, tá? Mas ela estava o tempo todo debruçada na janela, só suspirando. Ela só fazia isso na vida, de manhã, de tarde, de noite, só. Ela não parava de suspirar, gente. É uma sensação de vazio existencial, de tristeza. Ela só fazia. Dá vontade até de explorar um pouco mais, porque o suspiro dessa casa é bom, velho. Tá? São pessoas que devem estar acostumadas ao suspiro. Então, o homem olhou para aquela linda jovem, sentiu-se com vontade de conversar com ela e tal, mas ele
achou que ele tinha mais o que fazer, né? Mas a jovem ouviu e disse: moço, por favor, me ajude. Eu fico aqui na janela da minha casa só suspirando, uma sensação triste, uma angústia, não sei o que é isso, não sei qual é o meu problema, não sei qual é a solução. Me ajude. Ele disse: eu, dona menina suspirosa, eu tenho muito mais o que fazer na minha vida, eu tenho que pegar essa estrada que vai dar no fim do mundo para conversar com Deus, para descobrir dele o que é que eu faço para conseguir a minha felicidade, não posso perder tempo com você. E ela falou: já que vai perguntar pela sua, pergunta pela minha, miséria. Pergunta pela minha. Pergunta qual é o meu problema, qual é a solução. E aí o homem disse assim: olha, se eu me lembrar, se eu tiver tempo, eu pergunto pelo seu caso, porque o que eu quero é a minha felicidade. E deixando a pobrezinha lá na janela a suspirar. Que lindo o suspiro dessa casa. Ele seguiu adiante e de repente a estrada acaba. Era uma estrada que acabava numa espécie de despenhadeiro, um abismo. E ele disse: é aqui, esse lugar onde a estrada acaba. Aqui é que deve ser o lugar que as pessoas chamam de o fim do mundo. Vou procurar um ponto, cadeira não vai ter nesse lugar, porque eu vi essa daqui. Procurar uma pedra, sentou-se na pedra e ficou orando, meditando, pensando, refletindo e perguntou ao alto: Senhor, o que eu faço para conseguir a minha felicidade? Imediatamente vieram à sua mente 3 respostas. A primeira delas foi: esteja sempre atento às oportunidades. Às vezes, nós não nos dizemos felizes, não porque a vida não está nos dando chance. Nós não nos sentimos felizes porque não estamos percebendo as chances que temos. Não estamos observando quantas oportunidades de nos sentirmos servindo, amando, sendo amados. Quantas coisas maravilhosas estão ao nosso alcance. Elas não estão faltando. Elas não estão sendo percebidas. Por isso, primeira orientação: esteja bem atento às oportunidades. Nossa, ele recebeu aquilo e guardou no fundo do seu coração. Veio uma segunda resposta: abra espaço na sua vida para o que é novo. Em muitos instantes nós não estamos encontrando felicidade na vida porque estamos congelados em pensamentos antigos, ideias velhas. Sabe, quando você não envelheceu por fora, você envelheceu por dentro. Você não tem mais flexibilidade para mudar seu pensamento. Um exercício importante para nós: escreva o seu pensamento a lápis. Eu gosto muito de dizer isso para as pessoas. Escreva seu pensamento a lápis. Tem gente que escreve o pensamento a caneta, e aí fica difícil de apagar. Tem gente que escreve o pensamento talhando na rocha, e aí fica muito mais difícil de apagar. Pensamento, ideia, postura de vida, modelo mental, são coisas que nós podemos escrever a lápis, porque no nosso processo evolutivo nós vamos apagando e escrevendo outras ideias. Portanto, abra espaço na sua vida para o que é novo. E a terceira orientação: seja feliz ajudando outras pessoas a serem felizes também. Seja feliz ajudando outras pessoas a também encontrar a felicidade delas. E ele guardou aquelas 3 orientações de forma muito forte dentro de si. Primeira, esteja bem atento às. Abra espaço na sua vida para o que é. E a terceira, seja feliz ajudando outras pessoas a encontrar felicidade também. Quando ele já estava pegando o caminho de volta da estrada, ele se lembrou das 3 criaturas da estrada. Lembrou-se do lobo, da árvore, da jovem. E aí ele tinha tempo. Ele sentou-se de novo na pedra e fez assim: Senhor, na minha vinda eu encontrei 3 seres que me pediram ajuda. Me dá orientação também para cada um deles. Para o lobo, qual é o problema e qual é a solução? Veio a resposta. Para a árvore, qual é o problema, qual é a solução? Mais uma vez, vieram respostas. Para a jovem, aquela linda jovem,
respostas vieram. E aí ele já se preparou para fazer a viagem de volta. O final da história, eu prometo a vocês que eu vou contar no final da palestra. Há um porquê. Lógico, se vocês me lembrarem, que eu posso esquecer também, né? Posso esquecer e aí vou embora e vocês não vão saber como é a história e tal. Mas eu sei que alguém vai me lembrar. Quando a gente estiver dizendo, e agora estamos terminando a palestra, alguém vai... E a história? Né? Alguém me lembra, por favor. Porque eu acho que há um miolinho aqui que tem a ver com tudo que nós estamos falando e que vai ser interessante para que nós possamos fazer o fechamento da história. Qual era a perspectiva deste homem e de muitos de nós? Primeiro, imaginar que vai aprender coisas e depois vai colocar essas coisas em prática. Primeiro eu preciso aprender para depois colocar em prática. E é isso que vai caracterizar a minha concretização da felicidade. E eu diria para vocês, nem sempre é assim. Nem sempre você vai precisar ter certezas, nem sempre você vai poder ter convicções muito firmes para depois colocá-las em prática e só assim conseguir a sua felicidade. Nem sempre. Muita gente hoje procura dicas simples para ser feliz. Olha que é até uma estratégia dentro das campanhas de marketing, de você dizer coisas do tipo, assista a esse vídeo que tem 5 dicas poderosas para você conseguir tal coisa. Alguns vídeos acham até que você pode ser mais preguiçoso e não diz 5 dicas, 3 dicas. Aí há alguns outros vídeos ou até livros que dizem assim, uma dica infalível. E aí você se ilude achando que vai existir de fato uma orientação segura, precisa, concreta, que com certeza fará você chegar a algum grande objetivo ou a alguma coisa que você chama de a sua felicidade. Exemplo claro, em consultoria de imagem, muitas pessoas recebem dicas. Use cores de tal tipo, use ou de um tipo mais frio, porque combina com seus olhos. Se você tem uma pele mais morena, você tem uma etnia, né? Você é negro, use tal cor. Você é branco, use tal cor. Você tem tal olho de tal forma, você vai usar tal maquiagem. O seu cabelo tem que ser de tal tipo. Sua roupa, seu sapato, sua maquiagem, seu isso, seu aquilo. Tem que ser desse jeito para você se sentir uma pessoa feliz, uma pessoa empoderada. Você tem que ter tais coisas, você tem que comprar tais coisas, você tem que viver de determinada forma para só assim você ser feliz. E aí a gente cai num furacão terrível, que é o furacão da ditadura da felicidade. Como se houvesse imposição para você, de que você tem que ser feliz o tempo todo, e se você não estiver se sentindo feliz, você está com algum problema. Ah, você não está feliz, então tem um problema com você. Gente, pode ser que em muitos momentos a gente não se sinta feliz. E qual é o problema de às vezes a gente não se sentir feliz? E aí dentro dessa história de dicas assim, dicas assado, jeito assim, jeito assado, regras infalíveis, eu me deparei com uma que eu achei muito legal. Era para homens. Homens, mostrem sua fúrcula. Deixa eu ver se tem alguns homens mostrando a fúrcula aqui. Eu estou mostrando a fúrcula. Há alguns que eu estou percebendo. Homens, mostrem a sua fúrcula, porque isso dá para você uma imagem de poder. Gente, fúrcula é o ponto central médio anterior da nossa clavícula, onde existe uma pequena depressão. Essa coisinha aqui chama-se fúrcula. É esse ponto aqui, viu, pessoal? E aí eu tive essa orientação. Você quer ser uma pessoa com poder? Mostre sua fúrcula. A princípio eu achei muito estranho e fiquei com medo do que significaria isso. Aí depois eu fui com calma descobrir que fúrcula era essa coisinha aqui, essa concavidade que todos nós temos. E
Como se para você ser empoderado bastaria que você tivesse uma roupa que mostrasse sua fúrcula. E que isso basta. Não, não basta mostrar a fúrcula, gente, para ser uma pessoa com poder. E aí a gente fica dizendo, mulheres, façam tal coisa, tenham tal tipo de corpo, tenha tal tipo de roupa, porque você vai conseguir tal coisa. Olha, nada contra. Eu sei que existem estudos muito sérios a respeito de consultoria de imagem, marketing pessoal, coisas desse tipo que fazem todo sentido. Por favor, entendam. Considero que seja um trabalho, inclusive, muito sério e muito interessante para muitas pessoas. E que quando elas fazem isso, de fato, elas conseguem mudar o olhar do mundo para sobre elas. De fato. O que eu questiono é, primeiro, de você se colocar na posição de ser uma pessoa que tem que atender a todos os comandos do mundo que ele diz tem que ser assim. Só uma questão, só uma reflexão. Porque às vezes pode ser que o mundo diga mostre sua fúrcula e você não gosta de roupa que mostre a fúrcula. Então você vai ter a liberdade de procurar outro tipo. Entenda, mostrar a fúrcula como uma metáfora. Você pode ter outro tipo de conseguir aquele mesmo tipo de imagem, aquela mesma força de impressão de imagem através de outros caminhos. Porque aquele não bateu para você. É como, por exemplo, algumas pessoas que dizem assim, um bom palestrante não pode usar nunca expressão de baixo calão. Eu conheço alguns grandes palestrantes que se utilizam de expressão de baixo calão. Algumas expressões que não seriam, digamos, que eu não usaria. Mas eles usam. E eu assisto as palestras desses camaradas, e são boas, e delas eu extraio muita coisa interessante. O que eu estou dizendo? É que a gente não leve tão a ferro e fogo uma orientação que é dada, mas que tenha capacidade de questionar essa orientação e até de testar se ela vale para você, porque ela pode valer para muitas pessoas, ela pode não valer para a sua felicidade, ela pode não valer para a sua história, ela vale para a história de outras pessoas. Esse é um ponto. E o outro ponto é o quanto alguém de fora sabe sobre a sua felicidade. O quanto que um ser do externo é capaz de saber mais sobre a sua felicidade do que você mesma, do que você mesmo. Há uma história que é narrada pelo grande escritor moçambicano Mia Couto. Ele diz que essa história lhe foi narrada por um chefe indígena. E esse chefe lhe disse, certa vez, um macaco muito bom, muito bem intencionado, passeava pela floresta. Só que ele nunca tinha visto um peixe dentro da água. Quando ele olhou no lago um peixe perto da superfície, ele ficou achando que aquele ser estava morrendo afogado. Como ele era muito bom, muito gentil, o macaco então mergulhou os braços dentro da água e retirou o peixe, acreditando que estava salvando o animal. E abraçando o peixe que se debatia, o macaco pensou, nossa, como ele ficou feliz. Está até se debatendo de alegria, porque eu o salvei. E obviamente, abraçado com o peixe, dando-lhe carinho, o peixe morreu. Aí o macaco disse, que pena, eu não cheguei a tempo. Essa história me lembra muito das ideias que nós temos de pessoas que são bem intencionadas, são amorosas, são legais, têm ótimas intenções, mas elas não podem saber tudo sobre como é a sua felicidade. E às vezes elas querem entrar na sua vida tirando você daquilo que você vive para você viver algo que elas julgam que é melhor para você, porque elas julgam que quando você viver essa outra forma de vida, aí sim você será feliz. Será? Quem saberá de fora que a minha vida mais feliz é aquela que esta pessoa está decretando? É muito mais interessante um processo de autoconhecimento e por isso, todo o trabalho dentro de um centro espírita, como esta casa que agora nos recebe, é antes de mais nada um trabalho que valoriza o conhece-te a ti mesmo.
não como algo que um dia terá fim. Observe, o conhece-te a ti mesmo é algo que nunca terá fim. Você começa, você se lança, você busca, mas nunca fechará um processo de autoconhecimento. Você estará sempre buscando, sempre olhando para dentro, sempre procurando alguma coisa em você que vá trazer perspectivas novas, horizontes novos dentro da sua paisagem interna. Então, a busca de autoconhecimento é algo que o espiritual está propondo para cada ser humano. Não dá para ser alguém que busca a felicidade, se é que ela deve ser buscada, mas alguém que fica sabendo mais sobre si mesmo e assim tem mais condição de ter uma vida feliz. Quem sabe, o meu processo de autoconhecimento me mostra que eu já sou feliz, só não sabia. Às vezes eu atribuo ao externo, a uma casa nova, a um emprego melhor, a colocar mais dinheiro no bolso, a ter um casamento nos moldes de alguém que eu conheço, de pessoas que eu conheço, a ter um corpo de tal jeito, a ter uma vida de tal jeito, e isso é o meu padrão de ser feliz. E aí depois, com o processo de autoconhecimento, eu digo, eu não tenho essa ideia de onde está a felicidade. Eu acabei de descobrir que do meu jeito, eu estou muito bem, obrigado. Quem sabe não é assim? Quem sabe, às vezes, é exatamente o contrário. Um processo de autoconhecimento leva você a perceber o quanto você está longe de ser feliz. E é por isso que um processo de autoconhecimento, seja ele dentro de uma busca espiritual, seja ele dentro de uma busca na terapia, é um processo que nem sempre traz muita alegria. Há pessoas que dizem assim, eu não sei porque eu comecei esse trabalho terapêutico. Eu vou para a terapia e saio cheio de coisa na cabeça para pensar, cheio de cutucadas que o meu terapeuta me dá. Então, às vezes, o processo de autoconhecimento não é um processo de oba-oba, de alegria, só vou encontrar luz dentro de mim. Quantas vezes a gente faz um processo de busca interna e encontra nossas sombras, nossas subpersonalidades, aquelas realidades que são coisas que estão ainda por merecer atenção, que precisam de transformação e que não estão muito legais. E haja coragem para olhar o mundo de dentro. E haja coragem para enfrentar a virada de percepção, de sair de olhar para fora e começar a olhar para dentro. Haja coragem. Em muitos instantes, às vezes, é possível perceber feridas em nós. Feridas que têm a ver com coisas minhas. Cada um tem as suas feridas. E é muito possível que às vezes pessoas façam coisas e a gente sente dor. E a gente se sente infeliz. Se por acaso eu fizesse uma experiência, eu gosto muito de trazer essa experiência para as pessoas. Procurando aí ao lado, alguma pessoa próxima a você, que está sentada aí perto de você. Procure uma área do corpo da pessoa que esteja coberta por roupa. Uma área respeitosa. E passe a mão, por favor. Passe a mão numa área coberta de roupa da pessoa, certo? Uma área coberta, tá? Uma área coberta. Passa aqui. Muito bem. Passamos a mão. Já chega, gente, tá bom? Podem parar, por favor, tá de boa. Passamos a mão nas pessoas. É que essa experiência a gente tem o início, mas não sabe como ela termina, né? Tá. Muito bem. Se eu perguntasse a vocês, o que você sentiu ao receber esse toque? Levando em conta que somos pessoas que estamos aqui na cidade de São Salvador, na Bahia, que não temos tanto problema com aproximação física e com toque como outras sociedades diferentes da nossa, porque é possível perceber que há lugares onde a gente tem mais, afastamento, lugares onde a gente tem mais aproximação, e isso é sociológico, é algo que há um estudo sobre esse tipo de situação de comportamento humano e de social, comportamento social, chama-se proxêmica, os estados que são gerados pela proximidade humana. E aí eu perguntaria, para quantas pessoas esse toque foi algo ou agradável ou não fez muita diferença?
não foi ruim. Foi razoável, foi legal, foi tranquilo. Não foi ruim. Não foi ruim. Beleza, ok. Agora, imaginem vocês, se embaixo da roupa, você tivesse uma área ferida. Uma ferida embaixo da roupa. Embaixo dessa parte de pano que o colega tocou. Se você tivesse, por exemplo, uma queimadura, a sensação não seria boa, né, gente? A sensação seria ruim. A pessoa tinha intenção de gerar em você dor? Não. Ela não tinha intenção, talvez ela estivesse muito bem intencionada. Ela queria te causar uma sensação de carinho, de afeto, de amizade. Mas só que ela tocou numa área em você onde havia uma ferida. Então nós costumamos dizer que às vezes aquela dor que nós sentimos não tem a ver com o que o outro fez obrigatoriamente. Pode ter a ver com a nossa ferida. Porque às vezes a intenção da outra pessoa não tem nada de mal, nada de ruim. Ela não tem a intenção de te ferir. Mas quando você tem muitas feridas, é possível que você tenha uma vida cheia de dor. Dores psíquicas, dores internas. E aí cabe a nós fazer o quê? Um trabalho de autoconhecimento para que assim consigamos descobrir que feridas são essas e possamos entrar num processo de transformação, de cura, de mudança. Há um pensamento atribuído a Buda que é muito interessante. Diz assim: a mão que não está ferida segura até veneno. Olha que interessante. A mão que não está ferida segura até veneno. Ou seja, se eu não tenho a mão com uma ferida, o veneno está aqui, mas não entra em mim, não passa para mim. Mas se eu tiver uma ferida, o veneno que eu tiver que receber da vida entrará em mim. Mais que isso, se eu tiver uma ferida na mão, alguém pode me dar, não veneno, pode me dar perfume e eu vou sentir dor, não é? Ou seja, o problema não é aquilo que estão me dando, o problema é a minha ferida, que merece olhar, que merece cura, que merece trabalho. É que às vezes a gente vai ter muito mais facilidade de dizer: o outro me causa infelicidade. O outro fez algo que me machuca. O outro fez algo que me feriu. E esquecemos de ver que às vezes o outro está sendo só o outro. Está sendo quem pode. Está vivendo o que pode. Nós é que estamos cheios de feridas que precisam ser curadas. Faz sentido para vocês, turma? E vai haver muita gente que vai dizer que o outro é responsável pela sua infelicidade. Mais que isso, vai haver quem diga que o outro também é responsável pela sua felicidade. E isso é que é o grande dilema humano, a grande interrogação. Quem é que vai ser de fora responsável pelo que eu tenho dentro, se a felicidade é algo muito mais de dentro do que de fora? Há um pensamento que é atribuído a Jean-Paul Sartre, faz parte da sua ideia existencialista de vida humana, que é: todas as vezes em que você disser que algum elemento externo é responsável por algo que você sente, você estará agindo de má fé. Toda vez que você disser, por exemplo, você me machucou, você me feriu, você está agindo de má fé, porque você está jogando na outra pessoa a responsabilidade por algo que você sente. Seria muito mais lógico se você dissesse: eu me senti ferido, eu me senti triste, eu me senti com raiva a partir daquilo que você fez. Mas na hora que eu digo eu me senti triste com aquilo que você fez, você está assumindo a sua tristeza e verbalizando. Porque às vezes é importante verbalizar, óbvio. Às vezes vai ser necessário verbalizar. Mas você está assumindo que a tristeza é sua. E que quando a pessoa faz, ou fala, ou deixa de fazer algo, você se sente daquele jeito.
Tá? Mas isso é trazer a responsabilidade para si. Há um processo muito forte dentro do entendimento da filosofia existencialista sartriana de que nós somos os donos daquilo que sentimos, daquilo que vivemos. Ele chega a dizer que o ser humano é condenado à liberdade. Todo mundo é condenado a ser livre. Eu acho que só um gênio consegue colocar numa frase duas ideias tão contraditórias. Observe. O ser humano é condenado à liberdade. Condenação e liberdade juntas. Porque a gente fala sobre a liberdade sempre sob o ponto de vista positivo, né? E o que Sartre está dizendo é que nós, por sermos livres, sofremos. Por sermos livres, temos que fazer escolhas. Um gato não faz escolhas, um cão não faz escolhas, uma samambaia não faz escolhas. Mas um ser humano está o tempo todo escolhendo. Vocês escolheram vir para cá. E no momento em que escolheram vir para cá, vocês deixaram outras escolhas longe de vocês. Outras possibilidades não serão vividas. E, segundo os pensadores como Sartre, Kierkegaard, Camus, esses pensadores vão trazer uma reflexão filosófica muito interessante. Nós vamos ter que conviver com uma angústia que terá a ver com: será que se eu tivesse feito aquela outra coisa, eu não seria mais feliz? Sabe aquela pessoa que prefere a solteirice? Minha ideia de ser feliz é sendo solteira, solteiro. Aí consegue, sabe, uma pessoa que se apaixona por ela, por ele, sei lá, e fica todo animado. Pô, vamos ter um relacionamento amoroso, bacana, nós dois, vamos construir uma história. Eu acho linda essa frase, vamos construir uma história. Bonito, né? Vamos construir uma história. Tem gente aqui construindo história, não tem? É massa construir uma história. Não estamos namorando, nós estamos construindo uma história. Olha que coisa poderosa isso. É forte, né? Tem gente que está construindo. Só para ter uma noção, quantos estão construindo uma história há mais de 20 anos aqui? Levanta a mão, só para ver. Há mais de 20 anos construindo. Olha que lindo. Tem desse lado, tem gente com mais de 20 anos aqui, não? Tem? Dele. Quantos estão construindo uma história há mais de 10 anos? Construindo uma história. Que máximo, acho lindo isso. Quantos começaram recentemente a construir uma história? Que massa, parabéns. Construindo já recentemente, né? Acho lindo isso, gente. E aí a gente está construindo uma história. Aí vai que essa pessoa diz: ah, não, esse negócio de construir história não é comigo, não. Eu não vou construir história com ninguém. Eu quero solteirice. Ei! Aí dispensa essa pessoa que estava tão apaixonada por si. Dispensa. Mais tarde, vai pensar: e se eu tivesse dito sim à construção de uma história, eu não seria mais feliz? E o contrário, a pessoa disse sim, topou a construção da história. 1 ano, felicidade. 2 anos de construção de história, felicidade. 10 anos de construção de história. Uma felicidade menos empolgante. 15 anos de construção de história. Cadê o controle remoto? Tá? 20 anos de construção de história. Você deixou a toalha de novo em cima da cama. Toalha molhada, miséria. Ou seja, tem gente que com muito menos tempo, né? Tá, eu estou sendo até generoso, imaginando que é com 20 anos. Enfim, aí depois que essa pessoa está construindo a história, ela pensa: e se eu tivesse dito não? Será que eu não seria mais feliz? Guardem agora uma dica infalível para vocês. Uma dica para não dar muito trabalho ao seu cérebro. Quando tiver que dizer alguma coisa, se é sim,
ou se é não, escolha. Cal, que dica horrível essa. Porque eu não sou o macaco que abraça o peixe. Sobre a sua felicidade, eu não sei, eu só digo escolha. E se eu não quiser escolher, saiba que não querer escolher já é uma escolha. E nós, enquanto seres humanos, que somos seres espirituais, experimentando uma vida humana aqui na Terra, o que nós fazemos o tempo todo é o quê? Escolher. Estamos escolhendo o tempo todo. Sabendo, observe, sabendo que por mais ponderada que seja a nossa reflexão, que a nossa decisão pode ser pensada, etc, etc, ainda assim não teremos certeza. Não teremos certeza. Eu poderia dizer, se eu tivesse dito não quando o pessoal dessa casa que eu amo me convidou para fazer a palestra, meses atrás. Se eu tivesse dito não vou poder fazer. Eu não poderia ser mais feliz? Poderia estar fazendo uma outra coisa. E se eu estivesse fazendo essa outra coisa, eu poderia estar lá nessa outra coisa pensando, poxa, e se eu fosse lá? Se eu tivesse dito sim ao convite da palestra, eu não poderia estar sendo mais feliz? Ou seja, o que eu quero dizer para a gente, para todos nós e para mim mesmo, é que certeza sobre a felicidade não temos. Nós nunca vamos saber, porque sempre vamos pensar que se tivéssemos feito uma outra coisa, é possível que, sei lá, poderíamos estar nos levando a uma situação de maior felicidade. Esses filósofos que trazem essa questão, sobretudo Kierkegaard, Soren Kierkegaard, ele é do século XIX, pensador dinamarquês, e ele falava muito sobre a angústia. E a ideia da angústia tem muito a ver com isso, com aquilo que é a possibilidade. Nós somos seres espirituais de possibilidades. Tudo é possível. Toda vida mais feliz ou menos feliz é possível. E isso vai trazer para nós alguma angústia. Então, se você tiver alguma angústia, sinta-se simplesmente pessoa, gente, ser humano, porque a angústia é nossa, é parte de nós. Ela só não deve ser uma angústia que nos massacre, que nos dilacere a alma, mas alguma pitadinha de angústia a gente vai ter, porque na vida a gente nunca vai saber ao certo se as escolhas que estamos tendo estão nos levando para uma vida mais feliz ou menos feliz. O que queremos é acertar. E como temos essa dúvida eterna, que possamos fazer com que a escolha seja feliz em tempo presente. Como é isso? Eu não escolhi estar aqui. Que o meu estar aqui seja o mais feliz possível. Eu não escolhi esta pessoa para estar ao meu lado. Que esta pessoa ao meu lado, nós dois consigamos construir uma vida a mais feliz possível. Eu escolhi esse trabalho, vou dar o meu melhor a esse trabalho, para que essa experiência profissional nesse trabalho seja a mais feliz possível. Eu não estou aqui que eu não fique pensando que a felicidade está em outro lugar. Eu estou aqui que eu acredite que a felicidade pode ser encontrada aqui. Mas ela está me causando muita dor, essa experiência está me causando muita dor. Uma vez uma senhora que estava machucada, disfarçando um pouco o rosto inchado e os olhos, um dos olhos estava bem roxo, estava conversando comigo. Eu fazia parte de um centro espírita, o Instituto Kardecista da Bahia. Ficava ali no centro histórico e eu tinha um trabalho lá com muita frequência, e conversando com essa senhora que frequentava o centro, eu percebi, aí eu perguntei o que havia acontecido e ela falou que ela tinha sido espancada pelo próprio marido. E eu disse, mas foi uma coisa que aconteceu? Aconteceu ou acontece? Eu disse, não, acontece. Vira e mexe, mas é porque ele bebe. Eu disse, mas a senhora está sendo machucada por ele com frequência? Não, mas não é muito assim não, é uma vez por mês.
Ela disse, mas eu aprendi aqui no centro que Jesus ensinou a perdoar. E ainda não deu aquela conta. Mas como assim? Não tem aquela história de 70 vezes 7? Eu já contei, ainda não chegou. A gente tem que perdoar até 70 vezes 7. Não, senhora. Mas é o obsessor, Cal. Eu já trouxe o nome dele para a reunião de desobsessão. Eu disse, não, senhora. O que eu acho que a senhora pode fazer é uma denúncia imediata. Olha, isso foi há 20 anos, mas essa experiência nunca saiu da cabeça. A senhora pode imediatamente procurar uma delegacia, fazer o exame de corpo de delito e se afastar o mais rápido possível desse homem que surra a senhora. Não faz sentido, não há cristandade, não há espiritismo, não há religião, espiritualidade que vá permitir uma construção de ideia, de crença que faça a senhora permanecer nessa situação. A senhora tem que confiar em Deus e confiar nas leis da terra. As duas coisas. Não sei se ela foi. Juro para vocês que eu fiquei muito indignado. Mas hoje talvez, por conta de um esclarecimento maior, por conta de campanhas bem assertivas dentro dessa ideia, por conta de um empoderamento do feminino, por conta de uma Maria da Penha, as coisas talvez fossem diferentes. 20 anos atrás, não. Mas o que eu digo é, às vezes você não está feliz, e você precisa olhar que você não está feliz, e que você vai sair daquela experiência. Saia da experiência. Você também tem direito de sair das experiências. O ser feliz em tempo presente, o ser feliz no agora, não pressupõe que você deva se submeter a toda e qualquer situação. Então, Cal falou que a gente tem que ser feliz sempre. Então, toma numa face, eu dou a outra, que é uma outra interpretação totalmente equivocada do Evangelho. Não. Se alguém me dá a face da violência, eu posso dar a face da justiça, da lei. Eu não vou bater na pessoa, mas eu posso procurar uma outra forma de dizer não. Nesse corpo você não tem direito de fazer isso. Enfim, nós podemos perceber também o que é que cabe a nós fazer para que a nossa felicidade esteja um pouco mais próxima daquilo que é a nossa existência. E agora que eu estou fechando a palestra, a gente vai para a conclusão da história. Vocês iam lembrar, obviamente. Então, aquele homem que procurava felicidade agora faz o caminho inverso. Ele quer voltar, né? E ele pegou aquelas 3 orientações que vieram, guardou muito fortemente dentro do seu mundo interno, que foram exatamente estar bem atento às oportunidades. Para ser feliz, olhe tudo que está aí já ao seu alcance, olhe as oportunidades. O pensamento estoico é muito forte nesse sentido, filosoficamente falando, de você perceber que sorte é o encontro de oportunidade com preparo. Observe, às vezes as pessoas dizem, fulano é um ser humano de sorte. Será? Ou será que este ser humano foi preparado para perceber as oportunidades que estavam ali? E se eu não estou achando oportunidade, que eu possa me preparar. Fazer cursos, estudar, seja lá o que você está buscando na sua vida que você acha que é uma vida feliz, mas se prepare, porque quando você estiver preparado, vai perceber melhor as oportunidades. E assim, ele recebeu essa orientação, esteja bem atento às oportunidades, e a segunda delas foi, abra espaço na sua vida para o novo, coisas novas. E lembre de uma palavra que é o grande inimigo do novo, do diferente. É a palavra misoneísmo. Misos de ódio, aversão, radical grego, é uma palavra de etimologia grega. Misos e neísmo, que vem de neo, que é o novo, né? Então, misoneísmo é uma aversão ao que é novo e ao que é diferente.
E muita gente está vivendo misoneísmo e por isso não consegue ser feliz. É muito aversivo. Qualquer ideia nova é aversiva, qualquer ideia diferente assusta a pessoa. Né? Então, vamos abrir espaço para a nossa vida, para o que é o novo, porque o mundo está mudando o tempo todo. Se eu ficar muito fechado naquilo que é velho, eu posso ter uma vida muito infeliz. Abra espaço na sua vida para o que é novo. E a terceira orientação, seja feliz, ajudando outras pessoas a serem felizes também. E aí ele pega aquelas orientações, vai pegando o caminho de volta. O primeiro ser que ele encontra, aquela linda jovem que está debruçada na janela a suspirar. Suspirando muito. Aí ele olha, ela olha e diz, moço, e aí? Perguntou, conversou com Deus? Sim, menina. Eu me lembrei. Tive tempo, perguntei pelo seu caso. E ela muito aflita, então me diga, qual é o meu problema? Por que é que eu fico suspirando o tempo todo? Qual é a solução? E ele disse, seu problema é solidão. A resposta que eu tive foi, quando você encontrar passando por perto da sua casa algum homem interessante, você o convide para tomar um cafezinho aqui na varanda, convide para bater um papo, sentar com você aí na sua varanda, você faz um café, você faz um beiju, né? Serve uns biscoitinhos, um avoador, um café gostoso, um bolinho de fubá quentinho. Converse com ele, bata um papo, que você vai resolver rapidinho o seu problema. Ela olhou para ele, achou que ele era interessante. Moço, na moral, vem aqui na minha varanda para bater um papinho, para conversar comigo. E ele disse, menina, eu tenho muito o que fazer. Eu tenho que voltar para a minha cidade, para colocar 3 coisas em prática e conseguir a minha felicidade. Eu tenho que ir para a minha cidade para ficar bem atento às oportunidades. Tenho que ir para a minha cidade para abrir espaço na minha vida para o que é novo. Eu tenho que ir para a minha cidade para ser feliz, ajudando outras pessoas a serem felizes também. Não posso perder tempo com você, porque eu imagino que é lá onde está a minha felicidade, e eu tenho que colocar essas 3 coisas em prática na minha cidade. Passe muito bem. E deixando a menina lá na janela suspirando, ele seguiu adiante. Seguiu adiante. Mas lá na frente ele encontra a árvore. Ela está perdendo as folhas e chorando. Chorando muito. Quase se escabelando. Isso. Aí ele vê a árvore o vê, e aí a árvore pergunta, então, moço, conseguiu, falou com Deus, recebeu as orientações? Sim, ele me falou. E sobre mim, meu caso, sobre o que eu estou passando, qual é o meu problema, qual é a solução? Perguntou a árvore. Ele disse, olha, eu me lembrei, eu tive tempo, perguntei pelo seu caso, o seu problema é sede, dona árvore, a senhora está morrendo de sede, suas folhas estão secando porque a senhora está ficando com sede. É o seguinte, muito tempo atrás, quando a senhora ainda era um arbusto, pequena, piratas vieram aqui e enterraram embaixo da senhora muitos baús. E esses piratas foram embora, nunca mais voltaram, décadas se passaram, e a senhora cresceu, só que agora as suas raízes não conseguem atravessar a área dos baús para retirar dos veios de água mais profundos da terra a água de que a senhora necessita. Então a senhora está morrendo de sede. Quando vir passando perto daqui algum homem inteligente, diga que tem baú aqui embaixo de tesouro, de pirata que está enterrado. Diga mais que naquela gruta dali os tais piratas ainda deixaram pá, picareta. A árvore olhou para ele, achou que ele era inteligente, disse, moço, então escave aqui, tire esses baús sei lá, deve estar recheado de tesouros, o senhor fica rico e eu me livro do meu problema.
Olha que maravilha, disse, eu, dona árvore. Já pensou no tempo que eu vou passar cavando aqui embaixo de árvore chorona? Tirar baú de pirata? Cá para nós, não, eu tenho que voltar para minha cidade, porque é lá onde está a minha felicidade. Para colocar 3 coisas em prática. Eu tenho que abrir, não, tenho que ser atento às oportunidades, abrir espaço ao que é novo e ser feliz ajudando outras pessoas a encontrar felicidade. Não posso perder tempo conversando com a árvore chorona, não. Passe muito bem. E a árvore ficou lá perdendo as folhas, chorando. Mais adiante, já perto da cidade dele, ele encontra quem? E o lobo estava muito magro. Por isso o uivo dele estava mais fraco. O uivo dele estava fraquinho, coitado. Ele passou, o homem passou perto dele e tal, ele o vê e pergunta, moço, e aí? Conversou com Deus, perguntou sobre a sua felicidade? Sim, perguntei. E o meu caso? Perguntou pelo meu caso, meu problema, a solução? E ele, sim, me lembrei, tive tempo. Muito simples, seu lobo. Seu problema é fome. E a orientação que eu recebi foi a seguinte. Quando vir passar perto daqui algum homem com cara de abestalhado, junte o restinho de forças que ainda possui, mire o pescoço do infeliz e ataque, que o senhor vai resolver o seu problema na hora. O lobo olhou para ele, achou que ele tinha cara de... juntou o restinho de forças que ainda possuía, mirou o pescoço do infeliz. Me ajudem todos juntos a gente fazer um creu em uníssono. Mirou o pescoço dele e assim terminou a história de um homem que tinha tudo para ser feliz. O problema dele é, ele ficou sempre colocando a felicidade num lugar. Tenho que voltar para a minha cidade, tenho que ir em determinada direção, tenho que encontrar a felicidade num lugar, quando na verdade a felicidade estava o tempo todo, ao longo do caminho, dentro dele, dentro das escolhas que ele podia fazer. Em muitos momentos nós estamos dando preços para a nossa felicidade. Eu serei feliz quando tiver tal coisa, eu serei feliz quando tal coisa acontecer. Tudo bem, quando você tiver tal coisa ou quando tal coisa acontecer, você terá talvez algum sucesso. Você poderá vibrar com essa coisa que você conquistou. Mas a felicidade não precisa ser colocada lá. A felicidade pode estar no teu agora, no teu agora. Essas ideias, gente, eu falo muito nos meus cursos de programação neurolinguística, e eu faço pontes da neurolinguística com filosofia, coaching, que são disciplinas que eu percebo que dialogam muito bem. Ultimamente eu tenho feito muitas lives, muitos textos e vídeos que eu estou colocando tanto no canal do YouTube como no meu Instagram. Então aquelas pessoas que tiverem Instagram, quiserem nos acompanhar, basta procurar lá, Cal Mascarenhas, Cal escrito com K-A-U, Mascarenhas, e vocês vão receber muito material, vocês vão ver muita coisa sobre essas reflexões, sobre esses estalos que a gente pode abrir o olho e perceber que às vezes é mais simples do que parece, e às vezes a gente já pode estar se sentindo muito melhor se observar que a felicidade está dentro. A felicidade está dentro. A felicidade é deste mundo de dentro e não obrigatoriamente do mundo de fora. Eu espero que as coisas que eu trouxe para vocês hoje tenham trazido reflexões, cutucadas, tenham problematizado um pouco, mostrado que não é tão simples, mas também não é tão complexo e que a gente pode ter muito mais abertura à felicidade do que pensava. Sobretudo se estiver bem atento às... se abrir ao que é... e se tiver a capacidade de ser feliz
ajudando outras pessoas a serem felizes também. Que Deus nos abençoe, que possamos guardar tudo que é bom dentro de nós, reciclar o que não é bom e fazer a vida ser uma vida que valha a pena. Sucesso, paz. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Um prazer grande estar com vocês. Aqui, ó. Obrigada, Cal, pela alegria e a leveza que sua fala traz aos nossos corações. Só lembrando, o meu livro, Lembrando Melhor, está à disposição aí, gente. E é gratuito o autógrafo. Receba o nosso caurinho. Para realizar este evento, mobilizamos muitas pessoas que contribuem para o nosso êxito. Carinhosamente agradecemos a todos os trabalhadores, frequentadores e voluntários que somaram nesta realização. E hoje, em especial, agradecemos a empresa Doces da Maria. Em dia 9 de fevereiro, às 15h30, acontecerá a aula inaugural da ULI, Universidade Livre do Espírito. As inscrições para o curso básico de Espiritismo equivalente ao ciclo 1. As aulas serão sempre aos sábados, das 15h30 às 18 horas. A partir de encontros envolvendo diretores e trabalhadores da nossa casa e Adenauer Novaes, nasceu a atividade Diálogos Espirituais, em que a Adenauer responderá a perguntas feitas por estas pessoas sobre o conteúdo de livros por ele escritos. O primeiro acontecerá no dia 9 de fevereiro, às 20 horas, e o livro de trabalho será Reencarnação, Processo Educativo. Este evento acontecerá mensalmente e as datas seguintes serão divulgadas em nossa programação. No dia 2 de fevereiro, próximo sábado, às 9 horas, acontecerá o seminário Boom da Vida e Espiritualidade, com Adenauer Novaes e Luciano Menezes, o nosso presidente. Para participar do evento, são necessárias as inscrições prévias, que podem ser feitas na livraria. Lembramos que as vagas são limitadas. Toda a arrecadação para a realização deste seminário será revertida para em benefício do trabalho social de promoção social Badu, onde atendemos a 140 famílias que vivem em risco e vulnerabilidade social. E amanhã, dia 1º de fevereiro, às 20 horas, teremos Adenauer Novaes com o tema O Puer, Senex e o Ser Eterno. Convidamos agora a Laísa para fazer a prece de encerramento. Laísa. Aproveitando o gancho de Cal, ele estará agora na recepção. Os livros dele também estão na recepção. O livro Mudando para Melhor. E ele já pode ser adquirido agora com autógrafo